Bom dia a todas e a todos. É com muita satisfação que eu abro essa nossa sessão do Cartas na Mesa. Essa é a quarta sessão que nós fazemos nesse primeiro semestre de 2023, né? E nessa sessão nós vamos ter a alegria de continuar uma discussão super interessante que nós começamos na sessão 3, que, aliás, já está no ar, no site, a gravação disponível para quem quiser assistir, a gravação no YouTube. Mas continuamos hoje um debate que nós abrimos na sessão passada, né? Uma discussão que é muito interessante para nós que estamos no campo do cuidado, porque é uma discussão relativa ao modo como as famílias se encontram com o tema do cuidado. Tá? Seja do ponto de vista das necessidades de cuidado que as famílias brasileiras sentem, seja do ponto de vista do modo pelo qual essas famílias acionam, né, mecanismos, dispositivos, relações sociais para atender essas necessidades de forma remunerada e de forma não remunerada. Tá? Na sessão passada, a gente teve o privilégio de ouvir a equipe da Fundação SEAD apresentando dados de uma pesquisa experimental com um questionário desenhado de modo a capturar a temática das necessidades de cuidado e das formas de provimento de cuidado nas famílias em São Paulo. Nessa sessão, nós continuamos discutindo esse grande tema, continuamos nesse grande domínio, mas, como eu tinha adiantado da vez passada, com uma outra pegada, né? Nós estamos agora debruçando sobre as estatísticas que são ricas, mas que têm inúmeras cascas de banana do ponto de vista metodológico para a sua utilização, e que são produzidas por organismos oficiais brasileiros, basicamente IBGE. Né? Nós vamos estar tratando essencialmente do modo como podemos mobilizar a Pesquisa Nacional para a Amostra de Domicílios e a Pesquisa de Orçamentos Familiares para entender o modo como cuidados se resolvem nos domicílios brasileiros, né? Cuidados remunerados e não remunerados. E articular duas dimensões da análise que, via de regra, andam em paralelo nos nossos estudos, e iniciativas poucas e muito inovadoras, algumas das quais vindas justamente dessa equipe que vai estar falando hoje, têm tentado encontrar pontes, né? Pôr em diálogo essas fontes diferentes, né? E completar uma sorte de quebra-cabeças que nossas estatísticas deixam em nossas mãos. Né? Na vez passada, nós trabalhamos em torno dos avanços feitos pela equipe da Fundação SEAD. Né? Hoje, nós vamos trabalhar discutindo os avanços feitos por um outro braço do nosso projeto em rede, que é um braço que eu digo sediado no CEDEPLAR, mas ele é sediado no CEDEPLAR com uma enorme extensão até o Rio Grande do Norte. Então, é um braço afetivamente sediado no CEDEPLAR, intelectualmente sediado no CEDEPLAR, porque é um conjunto de pessoas que formam uma comunidade de investigação que foi criada e nutrida dentro do espaço do CEDEPLAR e que hoje se distribui em diferentes instituições brasileiras, né? Universidades, a DIESE, etc. Né? Então, o que nós chamamos a nossa equipe CEDEPLAR, que é a equipe CEDEPLAR Rio Grande do Norte, DIESE, né? Vai estar apresentando resultados de um texto que o pessoal acabou, nos últimos dias, de pôr de pé em sua forma, que eles insistem em dizer que é preliminar, mas eu que já consegui ler o texto, estou encantada com a novidade dos resultados. Ou seja, hoje nós vamos estar entendendo com mais precisão, e esse é um dos alvos da gente, quer dizer, como medir. Né? Tudo bem, sentimos que o cuidado prestado de maneira informal pelas famílias é importante. Tudo bem, mas como passamos do sentir para o medir? Né? E como medimos isso em escala nacional
como desconfiamos das estatísticas que nos permitem medir, né? Como pensamos como ir além dessas estatísticas, isso é muito bacana no trabalho que o pessoal está fazendo e apresentando hoje, e, sobretudo, como desafiamos a produção de análise de dados a partir do que a gente está encontrando, né? Os dados que vocês vão ter contato hoje são robustos e são, a meu modo de ver, absolutamente impactantes do ponto de vista do que a gente já sabia para o Brasil, ou intuía para o Brasil, com respeito a essa conciliação entre formas remuneradas e não remuneradas de cuidado dentro dos domicílios brasileiros. Com a palavra, a nossa croupier de hoje, a professora Simone Wajsman, do CEDEPLAR, que lidera essa equipe, que está aqui, a Jordana de Jesus, da Federal do Rio Grande do Norte, está aqui, o professor Cássio Turra, do CEDEPLAR, também está aqui, Fátima Guerra, do DIESE, aqui está, Tiago Almeida, a nossa última pedra preciosa garimpada em Minas, também está aqui, e eu não sei se Mariana Eugênio está por aí também. Esse é o time, é um prazer abrir o nosso Cartas de hoje para esses resultados que vocês vão ver são extremamente importantes para o nosso debate sobre o cuidado no Brasil. Simone. Obrigada, Nádia. Eu esqueci de dizer somente que a gente está fazendo o plano C. O plano C significa a pobre coitada da audiência não recebeu nada, vai ser recepcionada com uma surpresa enorme. Não, a audiência em geral. Né? A audiência, verdade. Do projeto recebeu ontem, e por isso mesmo o pessoal vai fazer uma exposição um pouco mais longa. Né? Uma exposição de 30 a 40 minutos, a gente vai estar mais para os 40 do que para os 30, de modo que a gente vai dedicar mais ou menos metade da sessão a ouvi-los e a outra metade a devolver com bons comentários. Certo? Simone. Obrigada, Nádia. Eu queria compartilhar a tela, posso? Já está disponível. Obrigada, Monize. Espera aí. Falha na inicialização do compartilhamento. É sempre assim, tente mais tarde. Mais tarde, que horas? É que eu queria saber. Quer mandar o arquivo para a Monize para ver se ela compartilha? Quero. Mas que chato. Vitor, porque ele está como múltiplos participantes, não teria que ter... Pois é, e aqui ele fala que está disponível e tal, mas falha. Deixa eu tentar te pôr de co-host para ver se isso ajuda. Tá, ótimo. Beleza. Afinal, croupier, né? Não é? Não, né? Croupier tem direitos especiais. Pronto, era isso. Está direitinho? Está ótimo, Simone, está super bem. Eu não consigo ver exatamente a mesma coisa que vocês estão vendo, porque eu estou mantendo... Estou conseguindo ver vocês simultaneamente, o que para mim é ótimo. Bom, então, eu ia começar apresentando a equipe, mas não preciso mais fazer isso, porque a Nádia já fez. Então, eu queria dizer da minha enorme alegria de fazer parte dessa grande rede, né, que acho que está nos ensinando tanto, está nos colocando em contato com tantos pontos de vista que suscitam questões, e essas questões estão alimentando, né, esse trabalho que a gente está tentando fazer. Cada sessão aqui nos leva de volta aos nossos debates e recheados de novas perguntas que a gente está tentando respondê-las, né? Obviamente que tudo no seu tempo, muita coisa, tem muito mais coisa nesse momento para responder do que respostas dadas, mas é realmente um enorme desafio e prazer fazer parte dessa rede. E é um enorme prazer também para mim fazer parte deste grupo, né? Eu estou falando hoje pelo grupo, mas o grupo realmente é um grupo muito coeso, muito
unido e muito instigante. A gente tem trabalhado junto de uma forma, assim, para mim, inédita, trabalhar com tanta gente ao mesmo tempo, mas está funcionando super bem. Como a Nádia disse, somos todos CEDEPLAR, no sentido de que somos todos egressos do CEDEPLAR. Inclusive, eu e Cássio, que somos professores do CEDEPLAR, somos também alunos egressos do CEDEPLAR. Né? Então, nós todos aqui somos, a Mariana e Tiago são ainda alunos, né? Mariana, aluna de doutorado, Tiago, aluno de mestrado, Jordana, Fatinha, ex-alunas, hoje já posicionadas profissionalmente em outras instituições, mas não perderam aquilo que a gente chama carinhosamente de DNA CEDEPLAR. Né? O DNA CEDEPLAR, eu acho que, de certa maneira, ele fica implícito nas coisas que nós estamos fazendo, que eu acho que, em grande medida, essa, eu vou usar um termo forte, mas acho que é isso mesmo, essa fissura com medição. Assim, medição apropriada dos processos que a gente está, ao mesmo tempo, tentando entender. Então, a gente quer entender, mas, para entender, a gente precisa de nomear as coisas e dar para elas os tamanhos devidos. É um pouco o que a gente está fazendo aqui. Eu queria falar, assim, essa equipe é toda extraordinária, mas eu queria deixar claro que, assim, apresentando cada uma das pessoas, eu queria, em primeiro lugar, dizer que Jordana, a gente tem trabalhado junto desde que ela era uma criança. Ela tinha menos de 20 anos quando ela entrou, quando ela estava na faculdade fazendo o curso de Ciências Atuariais, e nós, por uma dessas graças divinas, nos encontramos. Na verdade, não é muito graça divina, não, foi o Cássio mesmo que nos apresentou, ele era professor dela, eu estava fazendo minha tese de professor titular, e ela rapidamente, assim, em poucos dias, eu dizia para todo mundo que ela tinha se tornado meu braço direito, depois ela virou meu braço direito e esquerdo, e atualmente tem as duas pernas incluídas. Então, eu preciso realmente, assim, dar todos os créditos para a Jordana. A Jordana foi absolutamente fundamental, tem sido ao longo de todo esse tempo, mas nesse processo aqui agora, ela foi a pessoa... A gente teve muitos problemas com a nossa base de dados, e é por isso que esse trabalho, essas notas preliminares do trabalho ficaram prontas essa madrugada passada. A versão em inglês nem está pronta ainda, a Nádia vai ter que me dar mais uma janelinha de tempo para entregar a versão finalizada, mas tudo isso porque a gente teve muitos problemas com a base de dados, mas a Jordana foi a pessoa que foi lá, enfrentou o boi pelo chifre, fez o que precisava ter sido feito, e, de fato, assim, grande parte das coisas que eu vou apresentar aqui não teria sido possível sem o esforço, não é só esforço, não, a criatividade e o brilho dela. Então, é preciso dar a César o que é de César, e eu não podia deixar de dar esses créditos para ela. Cássio, que vocês aqui ainda não conhecem, vão conhecer hoje, porque acho que é a primeira vez que ele está aqui no Cartas. Cássio entrou na nossa equipe muito recentemente, e por uma razão que vocês vão ver no final da minha apresentação, que eu vou fechar dizendo para onde a gente quer ir. E é muito por isso que o Cássio está aqui conosco. Cássio é especialista, ele é um dos fundadores de um projeto internacional de grande porte sobre economia geracional, economia e demografia geracional, e a nossa ideia, que eu quero que ele fale um pouco sobre isso no final, já pedi a ele que depois, no finalzinho, gaste alguns minutos falando sobre isso, para dizer para a gente como é que a gente pretende encaixar o nosso sistema de contas, de cuidados, como a gente está pensando, nessa ideia mais ampla dessa economia e demografia geracional. Então, eu quero que ele fale um pouquinho sobre isso. Fatinha, super especialista em trabalho, de modo geral, e especificamente em trabalhos domésticos, vou falar um pouquinho sobre isso logo adiante. Mariana também trabalha desde sempre com trabalho remunerado. Tiago, mais recentemente, começou a trabalhar com o significado das chefias domiciliares. Ele está fazendo uma dissertação, ele está terminando a dissertação dele de mestrado nesse ponto. Então, como vocês podem ver,
tudo muito integrado, assim, nós estamos num grupo que compartilha seus grandes interesses. Então, está todo mundo bastante integrado nessa história que eu quero falar aqui rapidamente, que nós nos auto-intitulamos Unindo as Pontas. Isso para dizer que nós temos um grupo de WhatsApp que se chama Unindo as Pontas. E por que esse grupo se chama Unindo as Pontas? Eu quis começar por aí, porque eu acho que é útil contar essa história para vocês entenderem os nossos objetivos. Em 2017, a Fatinha, né, que aqui está atendendo como Maria de Fátima, mas é a nossa Fatinha, ela defendeu a tese dela, que com esse título, Trabalhadoras Domésticas no Brasil, coortes, formas de contratação e famílias contratantes. Ela fez um belíssimo trabalho, assim, de muita envergadura, sobre o trabalho doméstico remunerado no Brasil. Ela tem uma série de contribuições muito inovadoras nesse trabalho, e uma das coisas mais importantes que ela fez, que foi a primeira pessoa a fazer, assim, com a envergadura que ela fez, foi usar os dados da POF, né, da Pesquisa de Orçamentos Familiares, com essa finalidade. Quase que paralelamente, né, um ano depois, a Jordana defendeu a tese dela, que era o trabalho doméstico não remunerado no Brasil, uma análise de produção, consumo e transferência. Né? Tem toda uma história o trabalho da Jordana também. A Jordana já até apresentou aqui no Cartas, na versão do ano passado, me parece. Na verdade, ambas falaram sobre seus trabalhos, mas, enfim, já um ano já se passou, tanta gente nova está por aqui. Acho que até valeria a pena, se eu tivesse tempo, falar um pouquinho mais sobre isso. Se no final sobrar, a gente pode se estender um pouquinho mais sobre isso, mas o ponto que eu queria ressaltar aqui é que a gente tinha, na verdade, nesse momento, duas pontas que namoravam uma com a outra. Uma do trabalho remunerado no interior dos domicílios e a outra do trabalho não remunerado no interior dos domicílios. Né? O trabalho da Jordana ele é muito importante, ambos são muito importantes, mas tem um passo metodológico importantíssimo que a Jordana dá, que a gente se aproveita dele aqui, que a questão que se colocava para ela era assim, a gente não tinha informações, como a gente não tem até hoje, informações no Brasil detalhadas, como a gente cansa de dizer aqui, informações detalhadas sobre a forma como as pessoas fazem os trabalhos não remunerados nos domicílios. A gente não tem uma pesquisa de uso do tempo e a gente sequer tem informações mais detalhadas, né, a exemplo de vários países da América Latina que não tem exatamente uma pesquisa de uso do tempo, mas tem informações detalhadas sobre o trabalho doméstico. A gente não tem. Né? Assim, as nossas informações elas até tentam detalhar alguma coisa, mas chega na hora de perguntar o número de horas, é uma única pergunta: quantas horas você se dedica ao trabalho doméstico? Isso tem uma série de implicações que implicam numa forte subestimação e num viés dessas informações. E aí a tarefa a qual a Jordana se propôs, e que acho que foi muito bem sucedida, foi criar através de um modelo de padronização indireta, usar os dados de uma pesquisa muito completa, que é a pesquisa da Colômbia, e que é um país que tem várias semelhanças com o nosso esquema de constituição das formas de trabalho, e usar esse padrão e imputar nos nossos dados a parte que a gente considerava que era mais, que a própria análise mostrou isso, que era mais obscura dos nossos cuidados, então imputar os cuidados diretos, ou seja, aqueles cuidados que são feitos diretamente com alguém, com uma pessoa. E no caso do Brasil, esse alguém são as crianças, são prioritariamente as crianças, porque você tem muito mais domicílios com crianças do que sendo cuidadas diretamente, do que domicílios com idosos ou com adultos com algum tipo de doença incapacitante, demandando cuidados diretos. Então, ela fez essa estimação e a gente saiu com isso com um número de horas dedicadas aos cuidados mais ajustado, né, de forma a incorporar os cuidados diretos. E a ideia aqui de unir as pontas, que era uma ideia que surgiu nesse momento, que elas estavam terminando seus trabalhos, era juntar essas duas coisas. Quer dizer, por que
que a gente não vai, agora que a gente tem uma contabilidade melhor dos cuidados domésticos, dos cuidados domésticos remunerados e dos não remunerados, por que a gente não gostaria de unir essas duas partes, né? E por que é importante unir essas duas partes? Em primeiro lugar, né, porque os trabalhos não remunerados, como, né, isso aí é o ponto preliminar, é o ponto de partida, eles precisam ser visibilizados, né, e incorporados numa noção de produção econômica. E, mais do que isso, os trabalhos não remunerados, essa ideia de que eles são complementares, é porque os trabalhos não remunerados eles têm um custo implícito, né? Eles têm um custo implícito que é aquilo que pode ser visto tanto como aquilo que as pessoas que estão envolvidas, o tempo que as pessoas estão envolvidas nesse trabalho não remunerado, o que elas poderiam estar fazendo alternativamente com esse tempo, ou seja, a noção de custo de oportunidade, como é que elas poderiam estar usando esse tempo se elas não estivessem fazendo o trabalho não remunerado, né? E, além disso, elas estão o tempo inteiro fazendo colocando lado a lado o custo de oportunidade, né? Quem está fazendo trabalho doméstico não remunerado está conscientemente ou inconscientemente medindo a relação entre o custo de oportunidade, quer dizer, o que ela estaria ganhando fazendo outras coisas, e o custo de substituir esse trabalho não remunerado, né? Então, essa é uma noção do custo implícito desse trabalho não remunerado. Esse custo implícito ele pode ser calculado, aí tem toda uma discussão metodológica de como é que ele pode ser calculado, mas ele pode ser calculado usando uma dessas duas dimensões, ou o que a pessoa estaria fazendo com o tempo, ou qual seria o custo de, alternativamente, contratar um substituto para esse trabalho não remunerado. E a ideia decorrente disso é que as famílias resolvem essa equação de forma distinta, né? Tem famílias que vão usar mais, vão comprar mais no mercado o substituto do trabalho dos próprios membros da família e outras que não vão poder fazer isso e vão elas próprias desempenharem esse trabalho. E isso vai gerar necessariamente assimetrias, né, na distribuição desses trabalhos remunerados e não remunerados, que vão gerar para as pessoas penalidades, sobretudo para quem está fazendo, são os principais provedores desse trabalho não remunerado, que são geralmente as mulheres, né? E geralmente as mulheres mais pobres. A Jordana mostra isso com muita clareza no trabalho dela, como que, de fato, as mulheres mais pobres elas são as grandes penalizadas por essa sobrecarga de trabalho não remunerado, enquanto que os homens, né, são premiados por ganharem, né, é quase como se fosse um presente, né, essa transferência de cuidados para eles, e, obviamente, que quanto mais rica é a família, menores são as penalidades femininas e maiores são os prêmios masculinos. Então, o nosso objetivo, né, para começar bem atrasada do começo, o nosso objetivo é exatamente responder como é que as diferentes famílias resolvem as suas demandas de trabalho doméstico e quais são as consequências disso em termos de desigualdade. Bom, então, aqui uma primeira figura, que é um diagraminha em que a gente mostra o tipo de dados que a gente está querendo integrar, né? Nesse círculo superior, vocês me desculpem por estar em inglês, porque já estamos passando tudo para o inglês por conta da proximidade do prazo final para o texto lá da conferência do colóquio na França, então já várias das figuras que eu vou mostrar aqui já estão em inglês, não tive tempo de traduzir, mas, enfim, no círculo de cima a gente tem os cuidados não remunerados, ou seja, aqueles dados que a gente provenientes da PNAD, os trabalhos, as horas dedicadas ao trabalho direto e indireto de cuidado. O direto seria aquele que é diretamente voltado para alguém, né? O trabalho que é realizado para alguém especificamente. Os indiretos são aqueles de benefício coletivo do domicílio. Então, se alguém está cozinhando, se alguém está limpando, isso a gente não pode dizer que está fazendo para alguém, porque todas as pessoas do domicílio são indiretamente beneficiadas, enquanto que o direto é o trabalho de um cuidador que está cuidando de um idoso, é o trabalho de uma babá que está cuidando de uma criança,
mas é muito difícil, de fato, a gente separar essas coisas, porque a gente sabe que esses trabalhos, em primeiro lugar, eles não são reportados de uma forma diferenciada, e, em segundo lugar, as pessoas misturam esses trabalhos, essas coisas podem ser feitas simultaneamente. E essa é a informação que a gente tem na PNAD. De outro lado, né, o que está nos círculos abaixo, são os dados que a gente tem na POF, né, na Pesquisa de Orçamentos Familiares. Então, aqui a gente tem os cuidados diretos a dependentes, aqueles que são contratados pelos domicílios, e os cuidados indiretos também contratados na POF. Né? Alguém que está, por exemplo, fazendo a mesma coisa, né, do círculo superior, alguém que está cozinhando, alguém que está limpando, alguém que está tomando conta, mas que são contratados mediante a uma remuneração. A gente, então, tem a primeira dificuldade, que uma informação está na PNAD, outra informação está na POF. Isso já é um enorme problema para a gente. Não seria tanto problema se essas informações fossem identificadas. Então, a gente pudesse identificar os domicílios em ambas as pesquisas. Aí a gente poderia dizer que uma pesquisa conversava com a outra, mas não é o caso. Então, a gente tem que usar alguma forma de imputação para levar o dado de uma pesquisa para outra pesquisa. E, além disso, para completar o nosso grau de dificuldades, né, para colocar mais um grau de dificuldade, a PNAD ela nos dá horas dedicadas ao trabalho doméstico, enquanto que a POF nos dá o valor monetário da despesa. Então, nós vamos ter que trabalhar com alhos e bugalhos. Ou nós vamos transformar horas em valor, ou a gente vai transformar valor em horas para que essas coisas fiquem comparáveis e a gente possa integrar esses dois mundos de informações. E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. A gente ainda tem um resultado que é bastante preliminar, mas o que eu acho que é a boa notícia é que a gente chegou à conclusão, a gente teve pouco tempo para fazer testes, como a gente gostaria, por conta dos problemas que a gente teve com a base de dados da POF, mas dos testes que foram feitos, ficou muito claro que o grosso da história não muda. Então, a gente pode melhorar ainda muito a nossa capacidade preditiva, podemos fazer um modelo muito mais consistente, coerente, para fins de publicação, seja lá o que for, mas eu realmente, meu feeling diz que, não é só meu feeling, não, os testes que nós fizemos nos dizem que pouca coisa vai mudar em termos de grandes resultados. Então, por isso é que a gente achou que valia a pena seguir nesse ponto, enquanto o trabalho ainda não está inteiramente amadurecido. Do ponto de vista do método, eu não vou gastar muito tempo com o método, porque eu acho que, como eu disse, a gente ainda pode melhorar muito essa forma de modelagem, a gente pode testar ainda muitas outras alternativas, mas eu acho que interessa mais realmente são os resultados. Do ponto de vista do método, o que a gente fez, né, foi imputar as despesas da POF, né, nos domicílios da PNAD, através de um processo. Esse 1, 2 e 3 aqui está errado, viu, gente? Agora que eu estou vendo que isso está errado, é a vida própria que o PowerPoint tem. É a primeira parte, imputação das despesas da POF nos domicílios da PNAD. Aí os outros passos são os passos dessa primeira parte, que é a imputação. Então, o que a gente fez? Nós classificamos as unidades de consumo. Então, em primeiro lugar, precisamos esclarecer que a POF trabalha com unidades de consumo, enquanto a PNAD trabalha com domicílios. Para lidar com isso, a gente fez uma coisa bastante simples. As unidades de consumo, que podem ser mais amplas do que o domicílio, na prática, na POF, a gente observou que 99,2% dos domicílios, não, das UCs tem apenas um domicílio. Então, o que a gente fez foi jogar fora esse 0,8% de unidades de consumo que tem mais de um domicílio e ficamos com esse 99,2% de unidades de consumo que são exatamente um domicílio. Então, com isso, nós tornamos as unidades de consumo a mesma coisa que um domicílio, né? Essa transposição pode ser feita diretamente. Então, nós classificamos essas unidades de consumo que são, doravante, os nossos domicílios, das 5 grandes regiões do país. Dividimos as 5 regiões do país em 2 áreas, que é a área metropolitana ou não, por entender que há grandes diferenças
nas formas de contratação e nos preços da contratação nas diferentes áreas do país, né? Tanto regiões quanto área metropolitana ou não, e em vigésimos da distribuição da renda domiciliar per capita. Né? Então, foi feito primeiro essa desagregação, e, a partir disso, nós criamos, então, 200 células de observação, cada célula correspondendo a uma região, sua área, se é metropolitana ou não, e 1/20 da distribuição da renda domiciliar per capita. A partir dessas células, a gente adotou um modelo de regressão logística multinomial para a probabilidade de despesa, que a gente também agregou em 4 categorias, a partir da observação que a gente tinha da própria distribuição de frequência das despesas. Então, examinando essa distribuição de frequência, nós adotamos 4 categorias. Não tem despesa nenhuma, que a gente vai ver que a grande maioria dos domicílios não tem despesa nenhuma de trabalho doméstico remunerado, outra até R$100, outra de R$100 a R$500 e outra de R$500 e mais. Feito isso, nós geramos, então, probabilidades para cada uma dessas categorias de despesa, e, com base nessas probabilidades, foi gerado um valor predito da despesa que leva em consideração essas probabilidades que foram estimadas e o ponto médio de cada uma dessas categorias de despesa. Né? Não tem 0 a 100, 0 a 100 não, maior que 0 até menor que 100, de 100 a menor que 500 e maior que 500. Tudo isso, né, multiplicando as probabilidades pelos pontos médios, a gente tem uma média ponderada dos pontos médios, cujos pesos são as probabilidades de gastos, né, de fazer essas despesas em cada uma dessas categorias. E a gente usou, aqui, o que é importante é que a gente usou algumas variáveis explicativas de predição, que seria região, tipo de área, região metropolitana ou não, 20ª distribuição da renda domiciliar per capita, da forma como foram construídas as células, a escolaridade do chefe, o sexo do chefe, raça, cor do chefe e presença de crianças de 0 a 6 anos no domicílio. Depois disso, ficou faltando aqui uma descrição aqui, depois disso, então, com isso a gente fez esse valor predito da despesa, que a gente levou para a PNAD, esse valor predito das despesas. Então, a partir desse modelo, a gente foi capaz de, na PNAD, encontrar o valor predito da despesa para cada uma dessas células de domicílios, né, conforme as variáveis explicativas aqui consideradas no modelo, e, feito isso, ainda faltava criar a correspondência entre esse valor gasto, né, esse valor predito gasto, o valor estimado do gasto lá na PNAD, com o número de horas, né, porque o número de horas é aquilo que vai nos dar a comparabilidade com as horas declaradas que são feitas com os trabalhos não remunerados. Essa correspondência foi feita pegando para cada região do país, sendo ou não área metropolitana, né, para cada região na área metropolitana ou não área metropolitana, a gente calculou, estimou lá dentro da PNAD mesmo, a PNAD informa os salários médios, né, que as pessoas recebem, então a gente pegou o salário médio das pessoas que realizam trabalhos domésticos em cada uma dessas localidades, região diferenciada por região metropolitana ou não região metropolitana. Com base nisso, tendo o valor total gasto, né, e o valor médio pago por uma hora trabalhada, a gente estimou o número de horas trabalhadas extraídas, né, e imputadas, extraídas da POF e imputadas na PNAD. E aí, com isso, a gente teve, né, essas descritivas aqui, isso aqui são variáveis ainda descritivas, aqui são resultados ainda, antes de entrar nos resultados finais, aqui para olhar os dados da POF, que são importantes para a gente entender os resultados finais, o importante aqui é dizer o seguinte, que vocês estão vendo meu cursor, né? Sim. Então,
aqui os dados da POF discriminando sobre se tem ou se não tem, se faz ou não faz despesa com trabalho doméstico. E a gente vê que 82,10% dos domicílios não contratam trabalhos domésticos remunerados, enquanto que 17,9% contratam. Né? A Nádia andou falando, semana passada ela falou sobre que esses números, cada hora a gente... Oh, meu Deus! Cada hora a gente tem números um pouco diferentes disso, mas, de qualquer maneira, é sempre surpreendente a gente chegar com esse número. Os números podem ser variados, dependendo do que a gente está falando, mas a gente vê que trabalho doméstico remunerado, sendo tão importante como é no Brasil, né? O Brasil é um dos países que mais contrata trabalho doméstico remunerado. E, ainda assim, a gente tem uma impressão de que eles são muito mais generalizados do que os dados da POF nos mostram. Então, em primeiro lugar, a POF nos mostra que apenas 17,9% dos domicílios contratam trabalho doméstico remunerado. E, além disso, obviamente, como a gente pode imaginar, e fica muito fácil ver isso através dos dados, esses trabalhos contratados estão fortemente dependentes da renda. A renda é a variável mais importante, isso a Fatinha já tinha mostrado na tese dela, a variável mais importante para predizer, de longe, a variável mais importante para predizer a contratação é renda. As pessoas contratam quando elas têm renda. Tendo renda, não importa todas as outras variáveis que a teoria nos diz que seriam boas preditoras para a contratação de trabalho doméstico, a renda é o mais importante. Né? Então, assim, você pode ter um domicílio que não tem criança, não tem idoso, não tem pessoas com necessidades especiais, as pessoas não trabalham fora. Se há renda, há uma grande probabilidade de contratar trabalho doméstico. E uma outra coisa que eu acho que é muito importante de ser vista nessa tabela que está embaixo aqui é que os valores... aqui são os percentuais, né, contratados nas regiões metropolitanas e não metropolitanas, segundo os vigésimos da renda. Então, a gente vai ver que nos vigésimos mais pobres, o percentual é irrelevante, praticamente ninguém contrata. Né? A gente não sabe nem dizer exatamente o que são esses domicílios que contratam. Né? A gente precisaria explorar melhor a natureza desses poucos domicílios que, de fato, estão posicionados numa faixa de alta concentração de pobreza, o que é que eles, de fato, estão contratando. Né? No primeiro vigésimo, por exemplo, 2,5% dos domicílios contratam. Mas mesmo esses percentuais começam a aumentar a partir do 17º, na verdade, nos últimos 4 vigésimos, ou seja, nos 20% mais ricos da distribuição, nos 20% domicílios mais ricos, é que você realmente tem um crescimento da contratação, mas mesmo nos 5% mais ricos, que é o último vigésimo, a gente tem menos que 80% de domicílios contratantes. E esses menos de 80% de domicílios contratantes, né, menos de 80%, aqui, 78% para as áreas metropolitanas e para as não metropolitanas, 60,9%. Né? Então, assim, é um percentual relativamente baixo, mas é importante a gente notar aqui qual é o gasto médio que esses domicílios têm efetivamente. Quando a gente olha isso para todos os domicílios, a gente tem esse valor aqui de 543, mas mais interessante é a gente pensar só nos domicílios. Essa segunda coluna aqui do segundo bloco, ela está nos dando os gastos só dos domicílios que efetivamente contratam. Então, a gente vê que nos 5% mais ricos da distribuição, só para ficar num único número apenas, o gasto médio dos domicílios que contratam, jogando fora aqueles que não contratam, é R$ 690 no ano de 2018, no qual o salário mínimo era 954. Ou seja, o gasto médio é menos que um salário mínimo, o que nos leva a concluir que os domicílios que contratam, poucos deles contratam
é aquilo que a gente tem em mente que seria o salário mínimo de uma mensalista, que seria, pelo menos, o valor do salário mínimo. Né? Então, o que a gente constatou é que grande parte desses domicílios que contratam, esses domicílios mais ricos que contratam, eles contratam, em média, algo que seria relativo a 2 ou 3 diárias semanais, não mais do que isso. Né? Então, em sua maioria, são domicílios contratando menos do que uma mensalista. Né? Isso não significa que não haja lá no extremo da distribuição, porque aqui nós estamos falando dos 5% mais ricos. Quando a gente vai para o 0,1% mais rico, aí sim, né, no topo da distribuição, a gente encontrou domicílio aqui gastando mais de R$10.000 mensais com contratação de serviço doméstico. Mas isso é um valor extremo da distribuição. Certamente são aqueles domicílios que têm, né, uma cozinheira, 2 babás, uma contratada como serviços gerais, um motorista, né, como a Fatinha gosta do exemplo, o motorista de avião particular, né, Fatinha? Ela adora lembrar dos pilotos contratados como trabalhadores domésticos, enfim, aí realmente o céu é o limite. Mas isso não é o Brasil real. O Brasil real, o Brasil profundo, eu acho que a gente consegue ver com melhor clareza nessa tabela aqui. E aqui a distribuição, o que eu acho que é muito importante aqui é mostrar, aqui nós temos 2 curvas. A curva de baixo, pontilhada, em verde, ela nos dá a distribuição do consumo de serviços domésticos segundo a distribuição da renda domiciliar per capita. Então, cada décimo com o seu valor médio contratado, dispendido com serviços domésticos. A curva de cima nos dá a renda per capita desses domicílios. Então, a gente vê aquilo que eu já tinha dito, que a distribuição da contratação ela segue coladinha, né, assim, de pertinho, a própria distribuição da renda nacional. Né? Obviamente que a renda nacional ela vai muito mais alto, porque, obviamente, que quando a gente fala nos domicílios mais ricos, em termos de tudo aquilo, né, que eles podem fazer com a renda, o céu é o limite, mas, em termos de gastos com trabalhos domésticos, não cabe no domicílio muito mais do que alguns trabalhadores, mesmo porque essas pessoas que estão lá no topo, elas têm mais de um domicílio, cada domicílio fazendo os seus contratos, então esses gastos eles vão se espalhar por vários domicílios. Então, é mais do que esperado que essas 2 curvas tenham essa margem à direita em níveis muito diferentes, mas o fato é que a curva de gastos ela segue de perto a curva da distribuição. E aqui a gente vai, né, para... Isso aqui eu já falei, estava no lugar errado. Aqui a gente vai para o nosso grande resultado final, assim, que é colocando as 2 coisas juntas. O que esse gráfico está nos dando? Aqui a gente tem essas 2 áreas que vão nos mostrar as horas semanais médias que são de trabalhos não remunerados, que é a faixa azul, toda a faixa azul. Segundo, os décimos da distribuição de renda, né? Então, dos domicílios mais pobres até os domicílios mais ricos, essa é a distribuição, em azul, é a distribuição dos trabalhos domésticos não remunerados, feitos pelos próprios membros, e a faixa laranja são os trabalhos contratados pelos domicílios. Né? Então, assim, esse que é um resultado que nos pareceu a todos muito surpreendente. A gente tinha uma impressão, acho que todos nós tínhamos uma impressão de que a faixa, comparando, colocando as 2 coisas lado a lado, haveria um maior equilíbrio entre ambas as dimensões e, na verdade, os trabalhos não remunerados, ou seja, os trabalhos desempenhados pelos próprios membros do domicílio, eles ocupam uma parte muito maior do tempo dedicado aos trabalhos domésticos nos domicílios. Tem várias coisas aqui que precisam ser notadas.
em primeiro lugar, a gente não tem como saber que tipo de trabalho remunerado e não remunerado está sendo feito. A gente imagina que para esses domicílios mais ricos, que você tem uma fração aqui de quase de um pouco menos que 30% do total de tempo destinado ao trabalho doméstico, sendo trabalhos contratados, né, é aproximadamente 30%. A gente não sabe que tipo, e a gente imagina que sejam os trabalhos mais pesados, mais rotineiros, mais desagradáveis que as pessoas dos domicílios escolhem terceirizar, né, tomando para si os trabalhos que são mais de gerenciamento, delegação, cuidados não rotineiros com as pessoas, e, obviamente, isso tem um viés também de quem está reportando que tipo de ênfase que dá para cada tipo de trabalho. Mas, então, a gente não sabe exatamente como é que que tipo de trabalho está incluído aqui nos trabalhos que são pagos e os trabalhos que não são pagos. Um outro ponto que é super importante notar é que essa linha laranja que vai percorrendo ali toda a distribuição, na verdade, ela é virtualmente zero, até o 2016, até o 2014, na verdade, a gente praticamente zero, mas como isso aqui é um valor atribuído, a gente considera que tem alguns outliers nesses domicílios, tem alguns domicílios que contratam, então é alguma coisa próxima de zero, mas a gente está lidando com a informação de que até o 2016 praticamente é zero essa contratação, depois ela começa, de fato, a crescer. Uma outra coisa super importante de notar é que o trabalho doméstico, em geral, remunerado e não remunerado, ele decresce com a riqueza do domicílio, né? Isso é muito importante também da gente chamar a atenção aqui, né? Porque os domicílios mais pobres, eles normalmente são mais extensivos em tempo dedicado ao trabalho doméstico, por uma série de razões, né? Em primeiro lugar, porque eles são mais numerosos, né? São famílias maiores, que têm maior número de membros. Em segundo lugar, porque eles têm menos acesso à tecnologia, que simplifica o trabalho doméstico. Então, não tem máquina de lavar, não tem máquina de lavar roupa, de lavar louça. Eles, muitas vezes, usam lenha para poder gerar calor, né? Seja para cozinhar, seja para aquecer os ambientes. Eles não têm acesso à água potável com facilidade. Então, tem uma série de situações que fazem com que esses domicílios demandem mais tempo para realizar os trabalhos. E, além disso, tem menos possibilidade de comprar substitutos também para o trabalho doméstico. Por exemplo, comida comprada pronta ou, sei lá, lugares, né, para deixar as crianças, por exemplo, né, creches pagas, serviços para crianças, para idosos, etc., de boa qualidade, em que eles possam deixar as crianças. Às vezes, nem de boa, nem de má qualidade, né? Simplesmente os mais pobres não têm acesso a nenhum mesmo, né? Então, por isso mesmo, esse nível ele decai. Quando a gente coloca isso aqui... Peraí. Não, aqui, eu estou colocando lado a lado, nessa outra... Já estou acabando, tá, Nádia? Aqui, quando a gente... Eu vi que ela olhou no relógio, ela tem toda a razão. Aqui a gente está colocando lado a lado o total e o per capita, exatamente porque essa ideia de que os domicílios mais ricos são menores, então vamos ver como é que, quando a gente divide pelo número de domicílios, o que dá. Aí, de fato, né, fazendo o per capita, as horas de cuidado per capita elas aumentam. Né? A Jordana, que gosta muito desse resultado, ela sempre enfatiza isso, que isso mostra que as pessoas que estão sendo cuidadas do domicílio mais ricos, elas estão sendo mais bem cuidadas, no sentido de que elas têm, por cabeça, mais pessoas, né? mais cuidado mesmo, disponível. Né? Acho que a pandemia mostrou isso muito bem, né? As crianças que ficaram fora da escola, né? Como que a ausência de alguém que pudesse substituir o trabalho da escola para essas crianças gerou um déficit
de resultados escolares, de alfabetização, etc., que foi muito importante entre os mais pobres, entre os mais ricos, isso não foi tão importante assim, mas a gente nem colocou esse resultado no paper, no pré-paper, porque a gente acha que aqui não se trata de fazer igual a gente faz com a renda, coloca tudo num pool e divide pelo número de domicílios. A gente precisa pensar melhor como é que a gente faz esse per capita, porque não basta simplesmente dividir pelo número de pessoas. Então, a gente ainda está pensando melhor como fazer essa distribuição, a gente acha que requer um pouco mais de cuidado. Mas eu quis mostrar para vocês, porque, eventualmente, vocês têm outras ideias sobre o que isso significa, como é que a gente pode fazer com isso. Aqui é só para mostrar que, em segundo lugar, depois da renda, a outra variável super importante é a escolaridade. E a escolaridade faz diferença, uma diferença grande também na contratação do trabalho doméstico. A gente vê que, quando a escolaridade cresce, a parcela é destinada ao trabalho doméstico remunerado, né, o trabalho doméstico contratado. Uma das explicações para isso, para mim, a explicação mais forte, é que a escolaridade ela é fortemente correlacionada com a chance de participação no mercado de trabalho, principalmente das mulheres. Então, isso pode estar indicando menos disponibilidade dos membros do domicílio para as tarefas domésticas. Isso aqui já está controlado por renda, então não poderia dizer que é uma disponibilidade de renda, é uma disponibilidade de tempo mesmo. Bom, limitações do que a gente tem aqui, do que a gente fez, os gastos da POF, eles podem e devem estar subenumerados, tem uma série de razões para a gente acreditar nisso, que os cuidados reportados, os cuidados comprados, reportados da POF, eles podem estar subestimados, tanto porque você tem arranjos que a criança não está sendo cuidada dentro do domicílio, mas dentro do domicílio da vizinha, e então não é reportado como algo que o domicílio está contratando. E pode ter uma omissão intencional, né, no sentido de que quem está declarando, isso até para os domicílios mais pobres, quem está declarando que está contratando trabalho remunerado é o mesmo que, na informalidade, está deixando de pagar direitos do trabalhador. Então, a mesma pessoa que está sonegando esses direitos, ela está informando, então ela pode preferir não informar corretamente esses dados. A gente tem erro de estimação nas choras, né? Nas horas de serviços domésticos remunerados, a gente certamente tem problemas dessa imputação, que ela está muito genérica. A gente também tem subdeclaração dos cuidados não remunerados na PNAD, isso está muito discutido lá na tese da Jordana, mas o que é interessante aqui é que, se a gente coloca todas essas subdeclarações juntas, o final da história é que não muda muito a distribuição que a gente tem de cuidados remunerados e não remunerados. E a coisa super importante que eu coloquei aqui, precisamos falar sobre autocuidado, é que, olhando para esses dados, fica muito claro que a gente precisa incluir também o tempo destinado aos autocuidados, porque o tempo destinado aos autocuidados é um tempo que, na ausência de autonomia, ele vai ser transformado em tempo que alguém vai ter que gastar para os cuidados da pessoa que perdeu a autonomia, né? E, óbvio, que isso aqui também é um potencial de geração de desigualdade também entre as formas como os domicílios alocam o seu tempo. Recomendações específicas para pesquisa sobre cuidados, para ser muito rápida, porque eu não quero gastar mais tempo, o mais importante é assim, pelo amor de Deus, vamos colocar ambas as informações numa mesma pesquisa. Vamos deixar que a mesma pessoa responda qual é a... Monize é ótima nas reações. Qual é a... Deixe que os mesmos membros do domicílio reportem quanto que eles contratam de trabalho remunerado, quanto que eles fazem de trabalho remunerado. A gente não precisa rebolar tanto para chegar nessas contas. A gente podia ter isso, não precisa ser uma informação que tenha todo ano, pode ser uma informação a cada década, mas que haja uma informação a cada década, estou exagerando, mas que haja essas coisas colocadas na mesma pesquisa e, obviamente, com os detalhamentos necessários. E incluir, né, o tempo despendido com autocuidado, que eu já tinha falado.
Sobre os próximos passos, a primeira coisa mais importante é que a gente fez isso até agora só do ponto de vista do domicílio. A gente quer trazer isso agora para o nível do indivíduo, né? Porque se a gente vai falar em diferenças de gênero, diferenças de raça, diferenças no tipo de necessidade que as pessoas têm, a gente pode falar dos domicílios, mas a gente precisa chegar no nível individual para depois a gente constituir os domicílios a partir da ótica dos tipos de pessoas que a gente está querendo falar sobre elas. E se a gente quer construir um sistema amplo de cuidados em geral, a gente precisa chegar no nível individual. E a gente quer integrar, né, os demais halos de cuidados não domésticos, né, como a Nádia e a Luana mostraram, né, elas fizeram toda uma classificação que vai nos ser muito útil para a gente integrar todos os cuidados não remunerados com os cuidados remunerados de todas as formas, não apenas aquelas domiciliares. E tem a questão do financiamento, né, que a gente fala um pouquinho, né, foi muito discutido, né, na última sessão, na penúltima sessão, a questão do financiamento aqui, falando sobre os indivíduos, a gente vai querer chegar em como é que se dá o financiamento do ponto de vista das famílias, do Estado, do mercado, da comunidade. Aí eu pediria para o Cássio falar um pouquinho sobre... Ainda temos um pouquinho, uns minutinhos, Nádia? Não, né? Olha, nossos minutinhos acabaram há 15 minutos. 15, eu nunca sei. A Eu gente não tenho tem essa meia noção. hora. A gente tem meia... Eu não quis cortar você, porque eu achava que as informações que você estava trazendo eram realmente muito importantes para a nossa discussão, e como as pessoas não tinham o paper da madrugada antepassada, né? Não tinha chegado a todo mundo, era bem importante que os achados chegassem. Mas eu acho que se Cássio pudesse usar 5 minutos, a gente teria 25 para ouvir as pessoas. Ele entra como intervenção da plateia, né? Pronto. Aberto para a plateia, Cássia é o primeiro, eu vou levantar minha mão para ser a segunda. Gente, desculpe a minha falta de noção de tempo, realmente esse é um problema que eu ainda não resolvi e acho que não vou resolver mais, não. A gente sabe disso e a gente lhe perdoa, porque as ideias são ótimas. Cássio. O problema é Nádia. entusiasmo. Obrigado. Eu gostaria só de dar um oi para todo mundo, né? Já que é a primeira vez que eu estou participando, e eu não vou usar o tempo. Eu acho que é importante que as pessoas discutam. Basicamente, eu falaria um pouco sobre a dificuldade de transformar dados domiciliares em dados individuais. Isso é parte de algo que eu tenho estudado há muito tempo, em função desses estudos sobre transferências intergeracionais e economia e demografia intergeracional, mas, enfim, eu acho que é mais importante a gente entender essa etapa agora e depois, no futuro, a gente discute a individualização dos dados, porque isso, obviamente, tem reflexo sobre desigualdades de gênero, porque na hora que a gente individualizar, pode ser que é desafiador isso do ponto de vista metodológico, isso pode ter implicações, então tem que ser feito com muito cuidado, mas eu passo a palavra para o resto do grupo, que eu acho que é mais importante entender o que foi feito até aqui. Ai, Cássio, obrigada. Eu acho que a gente devia, no Cartas do segundo semestre, né, talvez abrir uma sessão em que a gente pudesse avançar um pouco nessa discussão da metodologia de transferência de tempo, de mensuração, o que significa incorporar os cuidados nisso, e eu acho que seria excelente se Cássio pudesse liderar como croupier essa sessão no segundo semestre. Aberta a palavra, enquanto as pessoas se inscrevem, eu juro que eu vou falar correndo, porque eu adorei, eu fiquei com uma lista enorme de coisas para comentar, vou botar assim, algumas somente sobre a mesa, acho que a gente vai seguir falando disso muito pelas próximas semanas. Tem algumas coisas que era só sugestão para que vocês pensassem, ou nós pensássemos mais. Nós estamos usando recorrentemente a ideia de trabalho doméstico, né? E a gente sabe que essa é uma categoria meio disputada, né? Trabalho doméstico inclui trabalho de cuidados, às vezes se fala de trabalho doméstico e trabalho de cuidados, às vezes se fala de trabalho de cuidados, incluindo o trabalho doméstico, ou seja, é um território ainda sob disputa, seja no campo acadêmico, mas, sobretudo, no caso brasileiro, no campo político,
né? Então, talvez valesse a pena passar um pente fino no texto, né? E pensar um pouco que bicho é esse, quer dizer, como é que a gente vai nomear esse bicho sem que nos jogue no meio de contenciosos acadêmicos e políticos que são importantes no caso do Brasil, e que a gente ajude a parar esses contenciosos, né? E não seja tomado por eles. Mas não falo muito mais sobre isso. Depois, um segundo ponto, eu acho fantástico isso que vocês trazem sobre a coisa do cuidado familiar, né? Esse peso impactante do cuidado familiar, inclusive lá no topo, são 60 e tantas por cento horas. Bom, o que eu fiquei pensando a partir daí anos atrás, diante do tal 20% dos domicílios apenas com aquela PNAD contratam qualquer tipo de trabalho de cuidado, eu dizia, bom, isso é uma titica, isso é uma besteira, né? E o problema, a centralidade dessa discussão é que você está falando de um país onde a escala importa, né? Mesmo que sejam 20%, você está falando que isso, em termos de escala, de oportunidades numéricas de emprego no mercado de trabalho, é muito significativo, não é pouca coisa, né? Mas eu acho que o trabalho de vocês me chamou a atenção para uma outra coisa, que tem pouco que ver com a demografia e mais que ver com a questão dos estudos de gênero, o debate entre as mulheres mesmo. Por que era uma incógnita para mim, se contratam tanto no topo, né, por que isso é um tema tão central? Entende? Isso devia ser um tema que continuasse invisível. Ou seja, quando você olha esse gráfico de vocês, você vê que o peso está nas costas das mulheres, brancas ou pretas, ricas ou pobres, que tem uma carga enorme de cuidado que se resolve enquanto cuidado familiar, e quando a gente diz que é enquanto cuidado familiar, é enquanto cuidado familiar que é feito por mulheres de todas as idades, avós, sobrinhas, meninas, esposas, certo? Daí porque isso ecoa com tanta força em termos sociais e numa agenda política, mesmo nos segmentos onde você recorre e paga, e faz aquilo que Fatinha fala também, que eu adoro, usa esse bem de luxo, né? É um bem de luxo, eu esgrimo esse bem, tá? E achei bacana porque me fez pensar isso. Tinha uma coisa que eu queria interpelar um pouco vocês, por que no modelo de vocês os idosos não entram as crianças? Vocês usam como variáveis preditoras uma lista que eu achei bacana, só senti falta da proporção de idosos ou presença de idosos no domicílio. Por que vocês decidiram não colocar? Era só uma pergunta, né? Vou botar toda a minha feira e a gente abre a conversa para todo mundo. Tem uma coisa que eu achei magnífica também no trabalho de vocês, que é separar o metropolitano do não metropolitano. E quando a gente separa, a gente vê que isso é totalmente distinto. Quer dizer, o que se põe de renda ali, o que se paga em média de remuneração, é absurdamente diferente quando eu olho o não metropolitano contra o metropolitano. E a gente está num campo onde a literatura é fortemente enviesada em direção ao metropolitano, né? Então, esse é um outro ponto que eu acho bem bacana do trabalho de vocês, que nos desafia a seguir pensando, que é uma coisa que nosso projeto está fazendo, sobre o que é o cuidado, se a gente olha o cuidado fora das grandes metrópoles. Porque a sensação que eu tenho, e os dados de vocês mostram isso, é de que é outra coisa. Ou seja, a gente precisa mais armadura para entender como essas práticas de cuidado se resolvem. O estudo das meninas da SOF já tinha chamado a atenção para isso durante a pandemia, né? A ideia de que o campo é uma reserva de cuidado. A gente está vendo isso nos estudos qualitativos, mas não vou falar muito, né? Acho que queria também deixar uma pergunta, eu fico aflita, e aí fico querendo ouvir um pouco de vocês, quer dizer, como é que a gente escapa da armadilha da mudança que as PNADs fizeram? Ou seja, tudo bem, vocês estão usando a PNAD de 2015, porque depois disso virou um inferno com as mudanças na mensuração das horas. O que a gente faz? Qual é o lugar que o censo vai ter? Porque a gente está por receber um censo. Quer dizer, como é que a chegada do censo pode nos ajudar a pensar isso melhor? Quer dizer, enquanto não venha um governo que a sério pense essa questão das estatísticas, a gente acha que as nossas meninas que estão lá em todos os 2 ministérios vão lutar bravamente para reverter isso. Mas e se não conseguirem? A gente está careca de saber de que reversão é difícil. Mas, enfim,
Como a gente escapa disso? Qual é o lugar que o censo pode ter, né, com respeito a isso? Uma outra pergunta aí pensando no nosso projeto, vocês acham que a gente pode se sentir confortável para replicar isso para a Colômbia? Que a Colômbia tem uma pesquisa de orçamento de tempo, uma pesquisa de orçamentos familiares, e a Colômbia tem pesquisa de uso de tempo, inclusive que inspirou a mensuração que foi tentada desde a tese de Jordana. Agora, no nosso projeto, a gente tem uma equipe da Colômbia, que está à beira de um ataque de nervos hoje, fechando os textos, e eu recebi 2 recados deles sobre isso. Normalmente, eles estão aqui, né? Eu acho que é uma parceria notável que a gente pode fazer com respeito a isso. Eram esses os meus pontos, assim, que estavam mais me agoniando, que eu queria deixar sobre a mesa, talvez passando a palavra para quem quisesse falar agora. Temos ainda 21 minutos para ouvir. Posso falar então, Nádia? Deve, Jorge, obrigada. Tudo bem? Tudo. Bom dia para todo mundo. Bom, prazer receber aqui o Cássio, né, Cássio? Bem-vindo. Ei, Jorge, tudo bem? Tudo bem? Tudo certo. Bom te ver, bom te rever. Também. Então, bom, parabéns pelo trabalho, né? Acho que tem uma relevância enorme nesse momento, como vocês, né, colocaram bem sucintamente ali no texto, e era isso que eu queria começar por aí, né? Quer dizer, nesse momento que você vai, pelo menos, tentar, com um grupo de trabalho interministerial, discutir uma política nacional de cuidados, a gente vê que estamos indo num voo cego, porque não temos, né, um diagnóstico preciso de nada sobre isso. E essa é a primeira sugestão que eu ia fazer, que talvez vocês pudessem, né, assim, antes até de entrar na pesquisa propriamente que foi apresentada, mas escrever até um artigo anterior, ou até um artigo mesmo de intervenção na imprensa e tal, mostrando, não é, o descuidado com os dados do cuidado, que é uma tradição e que nós sempre tivemos aqui, né? Então, todos nós sempre nos deparamos com isso, né? Você não tem... você fica catando aqui e ali para você tentar fazer um desenho minimamente possível quando a gente vai tentar se aprofundar sobre alguma questão. E aí, nisso, né, eu também fico fazendo aí essa garimpagem, né? A gente fica quase numa garimpagem, né? Pega um pouquinho da POF, pega um pouquinho da PNAD, pega um pouquinho... tem um dado aqui que é muito interessante, tem aquele outro dado ali que é muito interessante. E aí, se não propriamente para incorporar, né, na metodologia, mas eu acho que pode ser útil para depois corroborar com os dados que vocês vão apresentar, as fontes, né, que eu tenho visto, né, bom, uma, claro, que é o Informe Geral da Previdência Social, para mostrar como isso depois, né, é espelhado em dados concretos, né, essas consequências dessa construção dessa desigualdade, né? Porque quando a gente vai ver, por exemplo, tem, né, várias teses já que mostram isso, o perfil de quem recebe benefício de prestação continuada, né? Quer dizer, foram essas pessoas justamente que cuidaram e que estão lá. Então, é mulher preta que foi empregada doméstica e que teve esta remuneração ou não, ou que passou a vida nesses cuidados não remunerados, e ela acaba só tendo como opção a assistência social. E isso daí corrobora isso que isso que vocês estão mostrando com essa metodologia. A outra, né, sugestão aí dentro também da Previdência, você tem, hoje estava vendo essa semana, você só tem 1.200.000 empregadas domésticas que contribuem como empregada doméstica, né? Quer dizer, é irrisório, mesmo sabendo isso, né, como vocês mostraram, que é esse mínimo da população com maior renda que vai contratar esse trabalho doméstico, mas a gente sabe que a grande maioria dessa contratação a hipótese é que é de empregada doméstica,
e corrobora mostrando como a remuneração é muito baixa, né? Ou como você tem um alto índice de informalidade, porque só 1.200.000 contribuem como empregada doméstica. E o terceiro, fazendo, né, também sugerindo que é a outra fonte, que é o imposto de renda. Quer dizer, se você não teve uma tabela corrigida de imposto de renda, e você hoje tem a contribuição de imposto de renda aí aproximadamente, né, eu calculei aqui rapidinho, aproximadamente de 2 salários mínimos, né? Essa tabela que está em vigor hoje, né, que ainda não foi corrigida, ainda vale para o imposto de renda do ano passado, o percentual, você não tem praticamente ali um percentual de empregadas domésticas, né? Então, evidentemente, também isso mostra, né, que você tem um trabalho muito mal remunerado aí se você pegar pelo salário mínimo, seria de R$ 5,50 por hora de trabalho, né? A remuneração dos R$ 5,50 por hora de trabalho. Só isso já é menos da média da renda média nacional, né? Que é 2.715, você teria que ter R$ 11,35 por hora, né? Você tem R$ 5,40. Então, assim, só estou colocando aqui, né, sugestões assim que podem depois, né, se não for o caso agora, porque teria que ser feito um trabalho mais dedicado, mas que pudesse trazer, né, para ajudar, para reforçar esses dados que vocês vão mostrar, espelhar com esses outros dados. Olha, né, aquela coisa assim, nossa, se você está com desconfiança aqui dos nossos dados, mas vamos espelhar aqui, então, na Previdência Social, no Imposto de Renda, e você vai ver que o que nós estamos falando se concretiza em dados muito fortes e oficiais, né? Mas era essa a minha sugestão. Então, parabéns, e gostei também bastante de ler o trabalho. Obrigada, Jorge. Aberto para outros comentários e intervenções. Voltamos para o pessoal? Eu vou pedir que os colegas se manifestem, que eu tenho certeza que todos têm várias coisas a dizer, inclusive respondendo os comentários de vocês, que, aliás, gostei demais, achei excelentes. Queria só fazer um comentáriozinho, que eu não vou mais usar tempo, porque eu tenho certeza que os outros colegas vão responder super bem. Só responder rapidamente para o Jorge que R$ 5,00 a hora é o valor médio que a gente encontrou mesmo, dos trabalhos contratados. É exatamente a nossa estimativa. Então, você vê que bate perfeitamente, né? Então, mas excelente essa ideia sua, né? De fazer o contraponto com as outras bases. A outra coisinha rapidinha que eu queria dizer é sobre a Colômbia, Nádia, que, inclusive, a Colômbia tem uma pesquisa que tem as duas coisas ao mesmo tempo. Uma pesquisa de força de trabalho, de dados de mercado de trabalho, que tem também as horas não tão detalhadas quanto a ENUT, que é a pesquisa de uso do tempo, mas ela tem as horas dedicadas ao trabalho doméstico. Então, sem dúvida, seria uma excelente teste mesmo do que nós estamos fazendo, testar com os dados da Colômbia, que são muito melhores. Dito isso... Jordana, posso falar na sua frente? É porque eu tenho que sair, que 2 horas eu tenho uma palestra para dar, então eu não vou poder ficar aqui. Eu só quero comentar, porque a Nádia me citou aí na discussão de ser um bem de luxo, e aí depois você, Jordana, responde às outras questões. Mas isso é uma questão que vem me incomodando desde que eu fiz a tese, né? Porque descobrir o tamanho da influência da renda na contratação desse bem foi uma coisa assim de muita perplexidade que me causou desde aquela época. Obviamente que nesse trabalho está muito mais bem trabalhado, muito mais elaborado, né? Aí com todas essas estimativas, mostrado com muito mais evidência. O meu estudo ele foi
mais modesto nesse aspecto, mas eu já tinha encontrado isso Modesto lá. coisa nenhuma, mentirosa. Eu já tinha encontrado isso lá. Modéstia e altura. O peso da renda e a insignificância do fato de uma família no Brasil ter um filho ou não, ter um idoso ou não, da mulher trabalhar fora ou não, Isso. de ter todas as outras variáveis e tal. E isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que desenvolver. E aí você perguntou, por que se é assim, por que a gente dá esse peso enorme? É exatamente porque é assim que tem esse peso enorme. Né? Porque é essa indecência, desculpa a palavra, de ser esse tantinho de gente que contrata por dinheiro, porque tem dinheiro, não é porque, muitas vezes não é porque precisa, é porque é um trabalho que ninguém quer fazer, ele é um trabalho penoso, chato, desvalorizado, a gente tem preguiça, a gente não tem cultura, a gente tem outra, e a gente delega para a gente que não tem outra opção de inserir, né, no mercado de trabalho, ou mulheres que não têm outra possibilidade de venda de serviços, a não ser a venda da sua capacidade de fazer esse serviço doméstico. Né? Isso aí é histórico, vem lá da escravidão, a gente moderniza, a gente cresce, a gente avança, mas isso fica. Né? E eu assim, se fosse escrever minha tese de novo, eu ia fazer uma tese sobre isso aí, sabe? Sobre o trabalho doméstico como um bem de luxo. Porque eu acho que isso aí dá, na linha de fazer mais trabalho, isso aí dá outros papers e outras pesquisas muito interessantes. Mas eu vou passar para a Jordana, porque, como eu falei, eu tenho que sair 12h30 para almoçar e 2 horas eu tenho que estar lá na FIENG. Está desafiada a preparar uma cesta de dados de impacto com esse nome, um bem de luxo. Jordan. Tema do pós-doc. Jordan. Obrigada pelos comentários e sugestões. A gente, acho que confirmando um pouco do que o Jorge comentou, a gente realmente encontrando os dados, mas falando, gente, mas não é possível, são 7 milhões de trabalhadoras, não é possível que está dando só isso, sabe? No primeiro momento, a gente se espantou, a gente achava que ia encontrar uma participação maior. Só que é isso, quando a gente vai para o Brasil profundo, né, que foi o que a gente tentou fazer, e tem uma coisa bem complexa que a gente tentou incorporar, que é porque você está entre os 5% mais ricos na região não metropolitana do Norte, tem outro sentido de você estar entre os 5% mais ricos do Sudeste. Assim. Então, eu acho que isso era uma coisa que eu queria reforçar, porque ali a gente não está falando de qualquer 5%, a gente está geolocalizando esse 5%, e aí eu acho que quando a gente abrir mais, a gente vai encontrar ainda mais coisas. E aí, a insignificância quase do trabalho remunerado nessas horas justifica tudo que a gente não colocou no modelo. Então, na verdade, a gente acha que tem muito domicílio contratando, mas quando a gente vai para a amostra é muito pequena, e o que a gente consegue fazer com ela é muito pouco. A gente não colocou os idosos no modelo simplesmente porque a amostra não permitia. A gente ficou com o mínimo de variáveis possíveis, porque a gente tem uma ideia de que são muitos domicílios contratantes, mas na verdade são poucos. E a gente teve que fazer uma escolha do que a gente manteria no modelo para que ele, inclusive, fosse possível de ser estimado. Assim. Então, foi um desafio do começo ao fim e continua sendo, porque tem esse desafio de pensar em como conectar as duas bases, mas ainda assim, o que dá para fazer com a base que a gente tem. Então, por exemplo, a gente não está abrindo por cuidados feitos por babá e cuidadoras porque o dado sequer permite. E essa seria uma coisa interessante de fazer, que a gente não conseguiu. A gente está chamando tudo aqui de trabalho doméstico, trabalho de cuidados. Eu acho que a gente vai precisar definir aí como é que a gente vai abordar, mas é realmente uma limitação. Assim, a gente não consegue abrir mais do que o que o dado permite. E isso se reflete nos resultados. Assim. Esse tantinho de gente contratando,
ressalto, claro, né, que ainda que a gente pense que nesses domicílios de renda mais alta tem uma quantidade de trabalho doméstico sendo feito, a gente também tem que pensar trabalho doméstico de forma mais ampla, porque isso inclui, inclusive, pagar contas, enfim, fazer orçamento do que vai comprar para o domicílio. Então, é isso, essas horas também escondem quais atividades, né? Então, entre sujar a mão, molhar a mão, enfim, esse topo ali, aquela curva vermelha, está liberando pessoas de fazerem trabalhos, enfim, que quem tem dinheiro compra. É essa ideia que a Fatinha colocou, né, dos bens de luxo. E o último comentário que eu queria fazer, reforçando também o que o Jorge trouxe, em outros dados onde isso também vai aparecer, porque essa enorme carga de trabalho doméstico que a gente vê para essas mulheres mais pobres, também vão aparecer nos dados da saúde, uma vez que essas mulheres não têm autonomia sobre o próprio tempo, né? E a pobreza de tempo vai querer dizer que, por exemplo, mesmo você tendo o SUS, oferecendo a possibilidade de exames preventivos para câncer de colo de útero, por exemplo, a gente vê as estatísticas que as mulheres negras fazem menos, assim, as mulheres pobres fazem menos. Então, essas desigualdades, elas aparecem em várias outras pesquisas. Assim, eu acho que a gente tem realmente bastante elemento para confirmar esses resultados. E muito obrigada pelos comentários, a gente tem um longo caminho pela frente com essa temática. Obrigada. Silêncio, mas eu quero comentar alguma coisa. Não sei se talvez fosse a oportunidade da gente explicar como é que a gente gostaria de incluir o tempo de cuidado das crianças. Deixa eu só falar uma coisinha Que eu lembrei que na hora que você estava falando. Uma das coisas também que a gente tem percebido, desde de coisa que, assim, usar o termo contrata é forte quando a gente está trabalhando aí com esses dados da POF, né? Apesar de ter usado ele na tese, na verdade, é gasto mesmo, é consumo, né? Porque a palavra contrato remete a contratação mesmo. A gente vê que a maioria, mesmo aí nos estratos de alta renda, contrato mesmo vai ser pouco, né? Então, daí que eu achei super interessante a ideia do Cássio, da gente fazer a estratificação por domicílios em termos de tamanho da despesa, né? Deu uma adequação mais legal, que é a informação da POF. Eu queria só completar um comentário, enquanto não tem ninguém com a mão levantada, aproveitando esse restinho de tempo, que eu gostei muito de todos os comentários, mas um comentário especialmente interessante, que eu fiquei com isso na cabeça o tempo inteiro durante esse trabalho, é o que a Nádia comentou. Que bicho é esse chamado trabalho doméstico? A gente começa usando como se fosse uma coisa óbvia, todo mundo sabe o que é, mas na hora que você começa a medir, aí você começa a se perguntar, mas, afinal de contas, o que é, de fato, o trabalho doméstico? Então, assim, não sei se vocês notaram o exemplo que eu dei, né? Assim, a mulher não deixa a criança na escola, mas ela volta para a casa do trabalho, ela sai para trabalhar, ela volta para a casa do trabalho depois da hora que a criança saiu da escola. Quem fica com a criança entre a hora que a criança sai da escola e a hora que a mãe chega? Uma vizinha. Isso, a rigor, não é um trabalho doméstico, porque não é. Esse trabalho está sendo remunerado, mas não é remunerado o que é feito dentro do domicílio. Mas é em tudo similar a alguém que ela pagasse para ficar com a criança dentro do domicílio. Simplesmente porque a vizinha está ficando com várias crianças simultaneamente e ela fica na casa dela. Ou ela pode estar cuidando de um idoso, enfim. A gente... São essas... A maravilhosa tese de Tica, que está aqui conosco, mostra isso de uma maneira notável, né? Inclusive como você tem uma transição e uma monetização, né, desse serviço que está ligado à escala. Uma coisa é se eu tomo conta de um, aí quando eu começo a tomar conta de 5, né, a Camila Fernandes também trabalha com isso, ou seja, aí é bacana a conversa da informação demográfica com a informação etnográfica, né? Bom, 2 minutos. Temos 2 minutos ainda.
A Jordana anunciou que tinha um assunto para falar sobre o tempo de cuidado das crianças, fiquei meio interessada. Ah, sim. É porque também tem uma disputa orçamentária que a gente não inclui nisso. Porque, por exemplo, se a família tiver que escolher, talvez, entre colocar a criança numa creche ou contratar alguém, talvez ela direcione o orçamento para a creche, e aí, claro, esse é um cuidado que a gente não está captando. Então, tem muito cuidado de criança sendo feito fora, via outros, enfim, né, outros sistemas, e aí pode tanto ser uma contratação de uma creche, quanto pode ser uma escola pública, mas eu acho que uma próxima imputação que a gente poderia fazer é de quantas horas as crianças receberam de cuidados fora de casa, por exemplo, no sistema de educação. E aí daria para conseguir colocar, por exemplo, tempo em creche, enfim. Esse é um exercício que a gente tinha feito para discutir a situação da pandemia. E aí, provavelmente, é onde a gente vai encontrar as maiores desigualdades, porque essa ideia do consumo per capita seria dividir toda essa produção no domicílio para todo mundo de maneira equânime, realmente não reflete o fato de que as crianças são muito mais demandantes. Quando a gente entrar com a escala de consumo das crianças, aí a gente tem certeza de o quão gritante vai ficar essa desigualdade. Assim. A gente mostrando como crianças mais ricas são muito mais cuidadas do que crianças mais pobres. Assim. Esse resultado ali que fica um pouco linear para todos os níveis e sobe, acho que quando a gente olhar só para as crianças, a coisa vai ficar uma curva igual a da renda. Aí eu acredito que a curva vai ficar igual a da renda. Ela vai subir muito mais quando a gente estiver nos últimos desses, mostrando que essas crianças recebem mais cuidado. E é por isso a importância da gente ir para o nível individual, né? A gente ir para o nível individual para a gente poder pegar características individuais, por exemplo, as crianças, por exemplo, os idosos, né? As mães que vivem sozinhas com seus filhos, as pessoas que têm, que são portadoras de necessidades especiais, e a importância também da gente combinar esses cuidados domésticos com os cuidados não domésticos, porque cada pessoa, com as suas necessidades, vai compor a satisfação ou não, né, das necessidades de uma forma distinta, com mais bens de mercado, com mais bens do setor público, com mais bens e serviços do próprio domicílio. Essa composição de bens e de serviços do mercado, do setor público e das famílias, e também das comunidades, né, que é a ideia lá do diamante dos cuidados, eu acho que a gente vai conseguir ter uma noção muito mais qualificada quando a gente conseguir articular todas essas dimensões. Mas vai dar um trabalho que vocês não queiram nem pensar. Bom, pessoal, acho que estamos acabando. Queria agradecer a todos, agradecer especialmente ao pessoal que tem o DNA CEDEPLAR, pelo paper e pela exposição e pela discussão de hoje, e convidar todo mundo para a nossa próxima e última sessão do ciclo de cartas desse semestre, que vai ser no dia 11 de maio. Nesse dia, Pedro Nicoli, do Direito da Federal de Minas Gerais, e Regina Estela Correia Vieira, também do Direito da Federal de Pernambuco, vão estar apresentando o tema do direito brasileiro ao cuidado, né? Quer dizer, um trabalho bem inovador de varredura, né? Com vistas a pensar o que é essa arquitetura jurídica que caracteriza, né, o cuidado no Brasil, né? E que eu acho que esse é um outro braço importante também para a gente poder pensar de maneira sólida a questão das políticas, né? Bom, até o 11 de maio, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo... Não é no mesmo bate-local virtual. No programa que está no ar, vocês encontram o link para a sessão do dia 11 de maio. Obrigada a todo mundo. E daqui a um pouco o texto de hoje já vai estar no ar também como um documento de trabalho, enriquecido com os comentários e o retrabalho do pessoal. Obrigada e bom almoço. Obrigada a todos.
Muito bom. para quem está no Brasil, né? Ah, é. Para Verdade. outro já é jantar.